Eu peguei a natureza e a ciência e as sintetizei. Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o tema de hoje será Ciência, Tecnologia e Valores. No filme Okja, temos a história de uma menina que cruza o mundo para salvar o seu porco de estimação de ser sacrificado pela empresa de alimentos que produziu uma espécie especial desse animal. O filme trata da engenharia genética e da engenharia de alimentos, do poder das empresas de alimentos e da necessidade de produção de alimentos saudáveis, nutritivos e gostosos e que não agridam o meio ambiente. Porém, ele esbarra nas questões éticas. E hoje, existem vários organismos geneticamente modificados, como algumas variedades de vegetais resistentes a pragas ou que permitem colheitas maiores, uma linhagem de porcos chamados P33, que pode vir a fornecer tecidos para transplantes em humanos, e cabras que produzem leite com proteína antimicrobiana e uma grande variedade de organismos que fornecem hormônios, enzimas e outras substâncias para experiências biomédicas. Mas qual é o limite para as experiências como essas? E quais serão as consequências evolutivas de manipulações? Quais são os riscos das experiências para a vida humana? Questões como essas impõem a necessidade de uma revisão de valores, principalmente os éticos. Por quê? Porque quando um cientista desenvolve uma nova tecnologia, essa diz respeito não apenas ao empreendimento científico realizado por ele, mas ao mundo como um todo. Dessa forma, não existe ciência sem humanidade e nem tecnologia que não seja para o uso humano. Assim, quando o cientista reflete se o seu trabalho é bom ou mal, ele pode deixar de fazer ciência e passa a fazer filosofia, já que os valores como o bem e o mal são conceitos éticos. Palestrinha. Então, nesse nosso novo conteúdo, nós vamos aprender a distinguir o senso comum e ciência, vamos caracterizar o método científico, compreender a importância da comunidade científica e identificar valores relacionados à ciência, bem como analisar a responsabilidade social do cientista. Vamos nessa? Bora! Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Então, que caminho devemos tomar? O trecho que acabamos de assistir acima foi selecionado pelo professor de Medicina Ambiental René Dubos para relacioná-lo com pesquisas científicas onde, segundo ele, a resposta do gato tem sido frequentemente citada para exprimir a opinião de que os cientistas não sabem para onde o conhecimento está levando a humanidade e, além disso, não se importam muito. Com base nisso, eu pergunto para você, a ciência é um saber neutro, desinteressado, puramente intelectual e à margem do questionamento social e político? Não! Primeiro, para entendermos como funciona o que chamamos de conhecimento científico, nós temos que fazer uma diferenciação daquilo também que se chama senso comum. O senso comum é o conhecimento que nos situa no cotidiano para compreender esse cotidiano e agir sobre ele. Mais propriamente, trata-se de um conjunto de crenças, já que quase sempre se constitui pela tradição e de modo espontâneo e não crítico. Em diversas situações, pessoal, a ciência precisou se posicionar contra o senso comum, que parecia evidente, como, por exemplo, a convicção da imobilidade da Terra e do movimento do Sol em torno da Terra. Errou! No entanto, não há como desprezar o conhecimento do senso comum, pois ele é muito universal e ele representa também o esforço para resolver problemas no dia a dia, buscando soluções, muitas vezes bastante criativas, como o fato de aprendermos a cozinhar sem precisarmos frequentar um curso de culinária. Vamos lá, fica à vontade, pode sentar aí que eu vou preparar o último pratinho, que é uma pipoca no dendê. Ih, rapaz, não como pipoca nem dendê. Complicou. Ai meu Deus, nem me fala isso. Jura? Juro. Gente, é a segunda gafe que eu dou no programa. Mas você não come eu sou de candomblé, sou de candomblé, sou de Xangô Airá, que é uma qualidade de Xangô que só usa branco. E tudo que é feito para ele é no azeite doce, não no azeite de dendê. E pipoca já não é comida para Xangô, que pipoca é comida de Omulu.
Aham, sei. Aham. Que tem uma certa... Eu entendo um pouco Distância, de entende, candomblé e... Não. Você se incomoda se eu fizer Nada, pipoca? eu vou admirar. Só Então não vou tá bom. apreciar. Tudo bem. Vejamos agora algumas diferenças entre o senso comum e a ciência de acordo com a especificidade de cada um desses conhecimentos. O conhecimento proporcionado pelo senso comum, pessoal, é particular por se restringir a pequenas amostras da realidade, que serve de base à generalização muitas vezes apressadas e imprecisas. Já as leis científicas são gerais no sentido de valer para todos os casos que se assemelham aos casos observados, o que é possível porque as explicações da ciência são sistemáticas e controláveis pela experiência, permitindo alcançar conclusões gerais, como, por exemplo, a afirmação de que o peso de qualquer objeto depende do campo de gravitação, como podemos ver nesse vídeo a seguir. A gravidade é o que mantém seus pés firmemente plantados no chão. É por isso que a pessoa média só pode pular até meio metro de altura. Mas e se tivéssemos que viver em outro planeta, digamos Vênus ou Saturno? Vamos descobrir quais dificuldades teríamos que enfrentar por lá. Vamos começar por Mercúrio, pois é o mais próximo do Sol. A gravidade nesse planeta é menos da metade do que temos na Terra, então você será capaz de pular a uma altura de cerca de 120 centímetros. Vamos sair deste lugar inóspito para ir para Vênus, um planeta ainda menos acolhedor. Se você fosse pular aqui, atingiria apenas 60 centímetros de altura, porque a massa e o tamanho da Terra e de Vênus são quase semelhantes, sendo Vênus um pouco menor. Ignorando nosso planeta natal, vamos direto para a sua Lua. A gravidade aqui é menos de 1/5 do que temos na Terra. Então, se você pular, vai subir quase 2 metros e 70 centímetros no ar, e não vai tocar o solo novamente por vários segundos. Nosso próximo destino é Marte, o planeta vermelho. Aqui um salto vertical levará você a cerca de 1,20 metro no ar, se houver ar, é claro. Avançamos rapidamente para o próximo destino, Júpiter. Sendo um gigante gasoso, este planeta não tem superfície sólida, então pular aqui é irrelevante, mas se for preciso, você só pode pular cerca de 15 centímetros de altura. Júpiter é mais de 10 vezes maior que a Terra e 300 vezes mais massivo, então sua gravidade é enorme. Em seguida, vamos para Saturno, o segundo gigante gasoso do Sistema Solar. É apenas um pouco menor que Júpiter, capaz de acomodar 9,5 terras nele, porém bem menos massivo. Se ele tivesse qualquer superfície dura para pular, você seria capaz de pular até 40 centímetros no ar, quase tão alto quanto em nosso planeta. O próximo em nosso caminho é Urano, outro gigante, só que esse é feito de gelo. Na verdade, é basicamente semelhante a Júpiter e Saturno, mas tem muito mais gelo em sua atmosfera e manto. Pular aqui levará você a cerca de 60 centímetros de altura. Urano também tem a temperatura mínima mais baixa de todos os planetas do Sistema Solar. Nossa rota continua com Netuno, o irmão gêmeo de Urano. Também é um gigante de gelo e, embora um pouco menor em tamanho, é muito mais maciço. Por causa da sua massa, a gravidade aqui também é impressionante. Você só conseguiria pular 40 centímetros. Só besteira. O senso comum, pessoal, é um conhecimento espontâneo e fragmentário, pois nem sempre reconhece conexões em situações em que elas poderiam ser verificadas. Já o conhecimento científico, ele é unificador, por possibilitar conexões, às vezes de modo bastante abrangente, como ocorreu com Isaac Newton, pois ele intuiu a lei da gravitação universal ao associar a queda de uma maçã com a queda da Lua. Ou seja, a Lua, segundo Newton, não cai sobre a Terra porque está a uma distância em que sofre a atração terrestre, mas não o suficiente para cair sobre ela. Se por acaso se aproximasse um pouco mais, por exemplo, ela haveria de cair, como esse exemplo dessa Lua de Marte aqui. Eu tô passada, chocada. Essa é uma maneira simples de explicar o caráter unificador da teoria da gravitação universal, que nos permite associar fenômenos aparentemente tão díspares como o movimento da Lua, as marés e a trajetória de foguetes, uma vez que usamos a mesma lei para descrever esses fenômenos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O senso comum também, pessoal, ele é subjetivo porque ele depende do ponto de vista individual e pessoal, pois pode ser condicionado por sentimentos ou afirmações arbitrárias, como, por exemplo, quando a gente observa o comportamento de povos com costumes diferentes do nosso. A gente tende a julgar eles com base em nossos valores e considerá-los estranhos, ignorantes ou até mesmo desagradáveis. Ah, o porigante. A cultura dos caras é diferente, você precisa respeitar isso. Já o mundo construído pela ciência, ele aspira à objetividade, pois é um conhecimento imparcial que independe de preferências individuais e permite confronto com pontos de vista de outros especialistas. As suas conclusões podem ser testadas e confirmadas por qualquer outro membro competente da comunidade científica. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. Também, pessoal, para ser objetiva, a ciência dispõe de uma linguagem rigorosa, cujos conceitos são definidos para evitar ambiguidade, tornando-se cada vez mais precisa à medida que utiliza a matemática para transformar qualidades em quantidades.
A matematização da ciência também permitiu ao cientista ultrapassar a percepção imediata, imprecisa e subjetiva da realidade. É bem verdade que as ciências humanas não dispõem de igual rigor, porque o componente qualitativo de seus objetos não pode ser reduzido à quantidade, como nós, seres humanos, né? Mas elas também possuem seus métodos de investigação, do qual trataremos em outra oportunidade. É tudo computador essa porra. Por fim, pessoal, nós vamos falar agora do método científico. Acelera muito. O conhecimento científico é uma conquista recente da humanidade, datando de cerca de apenas 400 anos. Na antiguidade grega, a ciência e a filosofia achavam-se vinculadas e elas só vieram se separar no século XVII com a Revolução Científica iniciada por Galileu Galilei. A ciência moderna nasceu ao determinar seu objeto específico de investigação com métodos confiáveis capazes de estabelecer um melhor controle desse conhecimento. O rigor dos métodos científicos demarcam um conhecimento sistemático, preciso e objetivo, que permite a descoberta de relações universais entre os fenômenos e a previsão de acontecimentos, bem como a ação transformadora sobre a natureza de maneira mais segura e previsível. Portanto, pessoal, desde a modernidade, as ciências vêm se multiplicando na busca do seu próprio caminho, ou seja, cada uma busca o seu próprio método. E cada ciência tornou-se uma ciência particular ao delimitar o seu campo de pesquisa e estabelecer procedimentos específicos restritos a setores distintos da realidade. Como, por exemplo, quando a física trata do movimento dos corpos, a química da transformação desses corpos e a biologia quando trata do ser vivo. Desde o século XX também constituíram ciências híbridas como a bioquímica, biofísica, mecatrônica, a fim de resolverem problemas que exigem, ao mesmo tempo, o concurso de mais de uma ciência. Ai, que loucura! Bom, pessoal, tendo entendido essa diferenciação entre conhecimento científico e senso comum, eu vou ficando por aqui e espero encontrar vocês na próxima aula, beleza? Um grande abraço e falou!